Olá, eu sou a professora Karine Silveira, responsável pelo curso Este Texto é Humorístico, por quê? Esta é a nossa quarta aula e eu vou apresentar para você o gênero charge e fazer algumas reflexões acerca da produção de sentido humorístico. Pois bem, a charge é um gênero humorístico que dialoga com o noticiário da semana. E ao dialogar com o noticiário, com os temas atuais da sociedade, ela faz uma representação ficcional. E ao fazer essa representação ficcional da realidade, ela critica a sociedade, ela denuncia os problemas que ocorrem na sociedade, o que está sendo noticiado naquele período, pelo olhar do humor. Qual é o olhar do humor? Aquele que trabalha com dois sentidos, o confiável e o não confiável, aquele que vai ter um gatilho para a troca do modo de comunicação e que vai haver um elemento surpresa, inusitado, para chamar a atenção do leitor. Além disso, a charge é um texto intertextual. Para se compreender uma charge, é necessário ter outras leituras, conhecer outros textos que abordem a mesma temática da charge. E, principalmente, é preciso que você esteja consciente das notícias daquela semana, pois a charge vai dialogar com elas. E tenha sempre em mente o que? A charge é um gênero humorístico, mas o seu principal propósito é fazer o leitor questionar, criticar o que está acontecendo na sociedade. A charge visa a denunciar os problemas que estão ocorrendo. E isso é muito mais do que visar o simples divertimento, o simples rir por rir, o riso pelo riso. Divertir não está nas prioridades de uma charge. Além disso, de acordo com a pesquisadora Ana Cristina Carmelino, a charge consiste em um texto opinativo multimodal assinado, que resume situações que a sociedade vive, reinventando-as com recursos gráficos. Ainda para essa autora, juntamente com Paulo Ramos, convém registrar que, para interpretar as charges, é preciso recuperar os enunciados e ou fatos comumente veiculados pela imprensa, que motivaram sua criação. Sem essas informações, é difícil saber qual o seu tema e esclarecer como o riso é suscitado. Desse modo, se o leitor das charges não dispuser dos dados a que elas aludem, ou seja, se não tiver uma memória de tais informações, não consegue produzir o sentido pretendido. A memória, que desempenha um papel extremamente importante em qualquer realização discursiva, torna-se particularmente especial no que se refere ao texto chárgico. Ou seja, se eu não conheço o que está acontecendo na sociedade, se eu não tenho outras leituras, dificilmente eu vou produzir, eu vou compreender o sentido daquela charge, o sentido humorístico daquela charge, a denúncia que ela se propõe a fazer, como é o caso destas que eu vou apresentar aqui para vocês. A primeira é de 19 de julho de 2024, do chargista Caso. E qual é a temática aqui? Alta do preço dos combustíveis. Vejam só, eu tenho que fazer uma leitura da linguagem não verbal. É extremamente necessário também, para a produção de sentido humorístico, fazer a leitura da linguagem não verbal, ou seja, das imagens. Então, nós temos aí o frentista e o cliente para abastecer o carro. Nenhum dos dois está feliz. Um está ali meio envergonhado, meio acanhado, meio preocupado, que é o cliente, e o frentista, ao ouvir o que o cliente tem a dizer, está com um olhar um pouco de surpreso, de assustado com o que ele ouve. E o que é que ele ouve?
Pode abastecer, eu vou ali pegar um empréstimo com o agiota e já volto. A qual notícia, a qual fato essa charge está vinculado? Com o que ela dialoga? Ela é intertextual por quê? Vejam uma das notícias publicadas durante a semana e esta de 18 de julho de 2024. Álcool ou gasolina? Veja qual compensa mais no seu estado após alta dos combustíveis. Então, o que eu disse para vocês? Fazer a leitura da linguagem não verbal. E o que compõe um texto humorístico de maneira geral? A presença de scripts que sejam opostos, de um gatilho que promova a troca no modo de comunicação confiável para o não confiável. Qual é o sentido confiável aqui? Abastecer um carro. É algo que eu sei como funciona, eu sei que é preciso. E qual que é o sentido não confiável? Para que seja possível pagar por esse abastecimento, o cliente precisa fazer um empréstimo. E não é qualquer empréstimo, é um empréstimo com um agiota. Então, além de saber com qual texto atual a charge dialoga, o leitor precisa saber o que é fazer um empréstimo e o que é um agiota. E relacionar com os acontecimentos da semana sobre a temática valor dos combustíveis. Nós temos todos esses pré-requisitos para a leitura e compreensão de um texto, que é uma charge, e principalmente para conseguir entender por que ele é humorístico. Qual é a presença dos dois sentidos? Qual é o gatilho aqui que faz essa troca de comunicação confiável para a não confiável? Qual é e onde está o elemento surpresa? Pegar empréstimo com o agiota. E destaco aqui outras duas charges sobre a mesma temática, dengue, durante o verão, 27 de janeiro deste ano, e a outra de 4 de março também deste ano. Dengue vem com tudo no verão, então vejam a linguagem não verbal, vejam a imagem da dengue no primeira charge, tirando onda, toda preparada para o verão. Boné, óculos de sol, protetor solar, boia. Até aí, sentido confiável de quem vai aproveitar férias de verão. Elemento surpresa, troca de modo de comunicação confiável, que eu crio expectativas, para o não confiável. E eu já tenho aí, né, o não confiável, que é a imagem da dengue. Olha o texto verbal. Agora só falta você aí preparar a minha piscina. E qual é a piscina da dengue? A água que eu esqueço parada no meu quintal e é o local onde o mosquito vai se proliferar. Então, eu tenho todo esse conhecimento prévio necessário, eu tenho os elementos que caracterizam, que estruturam um texto humorístico, e eu tenho uma crítica à sociedade que até hoje não se conscientizou da necessidade de recolher o lixo do quintal, de não deixar água parada. E isso dialoga com a segunda charge de 4 de março, em que eu tenho um quintal todo bagunçado, com lixo espalhado e com depósito de água parada, e o personagem ele se opõe à presença dos vigilantes, dos fiscais que vão olhar e conferir se o seu quintal tem água parada, né? No meu terreno mando eu, ou seja, ele não deixa ninguém entrar para verificar se a situação está adequada às recomendações de saúde pública. E realmente não está adequado. E aí o mosquitinho que está ali embaixo, ele diz: esse cara é o fim da picada, ou seja, ele não respeita as normas, ele está com tudo sujo, ele vai deixar mosquitos proliferar, ele vai trazer problemas para a sociedade. E essa charge faz uma denúncia da postura de muitas pessoas na sociedade, de deixarem o quintal desta forma, de proibirem o acesso desses vigilantes às suas residências para fazer esse trabalho de conscientização, de verificação.
e ambas charges vão dialogar com tantas notícias que saem no verão durante a dengue, e esta é uma delas. Verão traz de volta preocupação com casos de dengue do Jornal da USP. Então, esta foi a nossa quarta aula para que vocês tenham um espaço para refletir por que a charge é um texto humorístico. Porque ela dialoga com o noticiário e porque ela tem o propósito, para além do fazer rir, o propósito é de crítica e de denúncia social, e nela estão presentes os elementos necessários para a constituição de um texto humorístico e, principalmente, a característica principal de uma charge, a presença de intertextualidade e a necessidade que o leitor esteja atento ao que está acontecendo, porque só com essa memória discursiva será possível construir o efeito de sentido desejado pela charge. Até a nossa próxima aula.